Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar de FIIs para 2023 do segmento residencial. É isso mesmo, FII residenciais aí. Então fique conosco para você saber quais são os FIIs aí que a gente acompanha aqui no canal, né? FIIs aí interessantes para você estudar também e ver alguma outra forma de diversificar, né, os FIIs através dos segmentos aí da onde eles compõem, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FII Infra, é o carro-chefe aqui do canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, né, e veja a nossa área de membros também, se torne membro do canal, ajuda também a gente aqui a disseminar essa informação pelo YouTube, tá bom? Então vamos lá. Então o primeiro fundo aqui que nós vamos falar é o Lugo, Fundo de Investimento Imobiliário, o LUG11, LUGG11, fundo aí administrado e gerido pelo Banco Inter, né? Então, fundo que tem um desconto muito interessante no mercado. A gente vai ver essas características aqui agora. Então, encerrou aí o último dia útil, né, para a bolsa no ano de 2022 a 73,34, teve uma alta no dia de 0,67% e o dividend yield está em 9,75%. Né? E nos últimos 12 meses teve uma desvalorização aí de 15%. Tá? Então, pode ser um momento interessante, né? O fundo que não é tão grande assim, mas ele está com um desconto muito alto, né? Apesar de os proventos estarem estabilizados já há algum tempo, né? Tá aqui, ó, mais de 40% descontado no mercado, o valor da cota patrimonial 127,87. O patrimônio dele não é tão grande, por isso mesmo ele não tem uma liquidez tão alta no mercado, tá? E tem apenas um pouco mais de 4 mil cotistas na sua base de cotistas, tá? Então, fundo que tem aí a característica, né, dos fundos, normalmente fundos residenciais, é o prazo contratual. A gente vai ver isso aqui dentro do relatório do LUG11. E o rendimento, ó, estabilizado, 52 centavos de distribuição, e tem distribuído proventos ali em torno de 52, 55 centavos já há algum tempo. A gente pode ver o histórico aqui de distribuição do fundo, né? Então, há algum tempo já distribuindo então acima de 50 centavos, como a gente verifica aqui. Né? O último provento distribuído aí abaixo dos 50 centavos foi lá em outubro, né? Pago em outubro de 2021. Depois disso, né? Até mesmo por causa dos reajustes contratuais e tudo mais, o fundo pagando acima de 50 centavos, é um fundo estabilizado. E a gente vai ver aqui no relatório, tem uma característica de distribuição, então, ali próxima aos, em média, 55 centavos, como a gente verifica aqui. E a característica dele são contratos normalmente ali de 3 anos, né? Os contratos residenciais, de aluguéis residenciais, normalmente tem esse prazo de 3 anos, né? Nesse caso aqui do LUG11. E a característica também de mercado, né? Contratos curtos, tá? E com isso a taxa de distratos, né? Acaba que trimestralmente a gente verifica aqui que sempre tem um distrato, porque sempre são muitos apartamentos aí do LUG11, são 4 conjuntos, né, que ele tem. Então são muitos contratos mais pulverizados, mas a taxa de ocupação ela fica aqui, né, acima, tá um tempo aqui já acima de 95%, né, já desde lá do início de 2021. Então essa flutuabilidade aqui contratual acaba ocorrendo nos fundos, né, nos contratos aí de aluguéis, tá? E a gente verifica que inclusive a ocupação por empreendimento são 4 empreendimentos. Tá? O que tem a menor taxa de ocupação que está com 88%, né? E estava isso no terceiro trimestre de 22, agora em novembro de 22, que é esse relatório, que está com menor taxa de ocupação, estava com 91%. E aqui no portfólio, né, então são 4 imóveis, a gente vê aqui que tem a diversificação bem equilibrada, inclusive, né, em relação à distribuição aqui da participação em relação à receita de cada um dos 4 empreendimentos. Está em 3 estados, né, são 2 ali no Paraná, um em Minas Gerais, um em São Paulo. E a maioria são pessoas físicas, né, quase 100%, aí apenas 1,4% são pessoas jurídicas que então têm ali contrato nos imóveis residenciais. Os vencimentos dos contratos, como a gente verifica, né, 9,2% vencendo daqui a um ano, né, em outubro, e 7% em setembro de 2023, e assim, sempre todo mês ele tem essa variação de distratos, né, em novos contratos, por ser até um mesmo
né, uma pulverização que tem aí dentro em quantidade de apartamentos, né, dentro dos empreendimentos, a volatilidade nesse tipo de fundo é até normal. E aqui o cronograma de vencimentos, então, a gente verifica que trimestralmente tem ali um percentual de vencimentos. E esses são os imóveis do fundo, então são diversas unidades por empreendimento. Ó. Esse aqui de Belo Horizonte são 113 unidades, né? Cada um tem ali a média de aluguel da região. Né? Esse aqui de Curitiba são 86 unidades, 128 unidades em outra aqui em Curitiba e em São Paulo são 120 unidades aqui em Campinas, né? O imóvel de São Paulo. Então são muitas unidades que causam então essa flutuabilidade aí em relação a novos contratos e os distratos do fundo. Bom, outro aqui que a gente vai ver agora é o VCRR11, é o Vectis Renda Residencial, fundo também. A gente vai ver as características aqui do fundo, né? Um fundo novo, na verdade. Né? E uma característica interessante é que o fundo ainda está com os imóveis em construção. A gente vai ver isso no relatório. Tá? Números aqui atuais de mercado, R$ 73,50 é a cota encerrada no último dia útil aí de fevereiro de 2022, né? No dia 29, 4,23 é a alta só no valor atual no dia 29 de dezembro. Né, o fundo que já custou aí R$ 68,22 na sua mínima, R$ 90,85 na sua máxima e no ano já distribuiu 11,85%. A gente vai ver então qual a origem desse dividendo que ele paga aqui aos cotistas, tá bom? O fundo também está muito descontado no mercado e nem está operando ainda, né? Valor para dar a cota patrimonial R$ 120,03 e ele está quase 40% também descontado no mercado, um fundo com 240 milhões de patrimônio, inclusive maior do que o do Lugin, né, que é em torno de 115 milhões de reais, a gente viu anteriormente, e tem hoje 2.678 cotistas e tem distribuído proventos linearizados com base na renda mínima garantida. Então acaba que são proventos ali regulares, né, iguais, porque a renda mínima garantida aí no caso não está se alterando, né? Então, o fundo tem aí distribuído proventos regulares. A gente vai ver então aqui no relatório as características desse fundo, que ainda está em construção, como eu falei, 240 milhões de patrimônio, já iniciou assim, né? Então aqui tem as informações que a gente já viu lá no Status Invest. E aqui ele fala, né, então que o primeiro imóvel, né, o Cirera For You, que vai ser entregue aí até agora em dezembro, né? Esse relatório é de novembro, então está com 46 das 48, 45, né, unidades recebidas já do Cirela For You, das 48, né? Então não, na verdade são 46 das 48, eles já receberam então, porque já tinham recebido uma, né? Então receberam mais 45 até novembro, e o total é de 48 unidades nesse empreendimento. Então, esse aqui é o primeiro a ser entregue dentro da previsão, a gente vai ver um pouco mais para baixo, e agora eles contrataram a empresa aqui, Raman Global, para, então, que atua nessa parte de aquisição de imóveis, equipamentos e utensílios dessas unidades. A empresa é uma empresa renomada aí no mercado, né? Bom, para baixo ele fala aqui que em paralelo realizaram também a contratação dessa empresa Colliers, para atualização dos laudos de avaliação do empreendimento, né, já que isso tem que ser feito ali anualmente, né? E o VCRR11 ele vai gerar ainda, né, nas locações desses imóveis as rendas de aluguel, e ele tem uma renda mínima garantida pela Cirela de 8% ao ano por 36 meses, tá? Então, essa é a base da renda mínima garantida hoje. O fundo distribui essa renda mínima, né, parte dela, né? Então vão ser 4 empreendimentos, 2 no eixo paulista e 2 no eixo do Ibirapuera, então todos ali na cidade de São Paulo. Bom, aqui ele fala o comparativo dos preços por metro quadrado, né? O desconto sobre a cota atual está em 41%, como a gente já viu lá, né? Quase, na verdade, 60%, né? São em torno aí de 40% ali de desconto em relação à cota atual de mercado. Tá? O resumo dos empreendimentos são esses daqui. Então, o menor que está sendo, um dos menores, né? Está sendo entregue agora é o Cirela For You. O último vai ser o de 41 unidades on the Park. Né? Então, são os maiores que vão ser entregues durante o ano de 2023
Como a gente vê aqui, ó, o primeiro semestre vai ser entregue então o Ring Light e o Atmosfera, que são os maiores que tem. Né? E em 2024, primeiro semestre, esse On The Park vai ser entregue 41 unidades, constituindo então 348 unidades que vão ser entregues aí ao VCR-R11. Então, um fundo que já ainda está em criação ainda, né? A renda mínima garantida vai por 36 meses, vai até o final ali do primeiro semestre de 2024. Os empreendimentos, na verdade, né? O último que vai ser entregue em 2023, tá? 2024 é a renda mínima garantida que se encerram, então até lá o fundo tem que, né, após as entregas, fazer aí as alocações, né, alocar o imóvel. E essas são aqui as fotos, né, ali dos empreendimentos, olha a foto modelo, né, apartamento modelo, dois empreendimentos, né, esse aqui é o Cirela, né, que está aí quase pronto. Então são apartamentos aí que vão ser a renda do fundo. Lembrando que ainda está em construção e é o primeiro a ser entregue agora em dezembro de 2022. E o outro fundo aqui é o JFLL11, é o JF Living, Fundo de Investimento Imobiliário. Então, do setor também residencial de alto padrão, né? Na cidade de São Paulo, fundo, a gente vai ver aqui no relatório quais são as características do seu portfólio. No mercado aqui ele encerrou 29 de dezembro a 65,72, uma alta de 0,34 no dia, distribuiu dividendos aí durante o ano de 12,37%, está com uma desvalorização de quase 13% nos últimos 12 meses, e nesses últimos 12 meses já custou um máximo de R$ 80,00 e R$ 61,98 foi a mínima, tá? Então o fundo está perto aqui das mínimas já observadas, né? Um fundo até interessantíssimo fundo, já tive ele na carteira em 2021, me desfiz ele custava em torno de R$ 90,00 nessa época, e me desfiz dele ali naquela época, né? Mas é um fundo interessante, um fundo muito interessante. Tem imóveis ali bem valorizados, né? E ele atualmente está bem descontado também no mercado, está 35% descontado no mercado. O patrimônio dele é 150 milhões e no mercado está menos de 100 milhões. E o valor patrimonial dele é R$ 100,49, tá? E tem um pouco mais de 4.340 cotistas e distribui proventos ali, na verdade sempre que eu acompanho o fundo já há uns 2 anos, sempre distribuiu proventos ali linearizados dentro ali de uma faixa de 62 a 68 centavos por cota de distribuição, tá? E dentro aqui do seu portfólio, a gente pode verificar aqui, é um fundo multifamily, né? Tem essa característica ali de imóveis multifamily, mas a barreira de entrada do fundo é elevada, né? Então é para famílias com maior poder aquisitivo, tá? A barreira é elevada. O fundo ele possui 2 imóveis multifamily e tem também a característica de ter ali funcionar como uma residência ali empresarial, né? Daí atende ali a algumas empresas, porque tem imóveis de tudo quanto é tamanho ali, né? É uma faixa grande ali de quase 10 tamanhos diferentes e acaba atendendo algumas empresas, né? Que tem executivos que viajam muito e acabam ficando, que funciona como se fosse ali um apart hotel. E então o perfil do público é classe AAA, né? Então é poder aquisitivo mais alto, né? E a característica do fundo, né, ele tem 2 imóveis, um ali na Faria Lima e outro lá na Vila Olímpia. Tá? O maior fica na Faria Lima, onde o fundo detém lá 75% de participação desse imóvel da Faria Lima, que tem 151 matrículas, são 103 unidades aí que o fundo, são 103 unidades, né? O fundo detém 75% dessas 103 unidades. E ele fala aqui, né, que pertenciam no período pré-aquisição, os quais equivalem a 50,25% do total do condomínio V House Faria Lima. Então o fundo detém aí em torno de 50% do condomínio, tá? E dá em torno de 127 milhões e meio de reais em Pinheiros, né? Não é na Faria Lima, o nome aqui, mas localizado em Pinheiros, tá? É o bairro, né? E 7,5% do VO 699, localizado na Vila Olímpia, avaliado lá em torno dessa participação do fundo em 11,625 11 milhões 625 mil reais. Então, os imóveis aqui têm essa característica, né? Imóveis com diversos tamanhos, inclusive.
né? O que faz com que empresas então façam as alocações como se fossem hotéis mesmo, né? Também para evitar pagamento de diárias. E aqui o que a gente verifica, né? Dentro dos imóveis, então o fundo investiu nesse, o fundo tem desde janeiro de 2021, então fazendo aí 2 anos de mercado, tá? São 147 milhões em ativos, 3 milhões e meio em caixa. E aqui o que a gente verifica, né, que dentro do preço, aqui é o preço por metro quadrado, né? Como a gente verifica aqui. E aqui é a taxa de ocupação física no período. Então o fundo não tem uma taxa de ocupação tão elevada, também porque o período ali de 2019 seria um período mais propício, né? Porque a gente sabe que o setor hoteleiro ele teve um impacto muito grande, né? Então, como parte da residência que funcionava como se fosse uma parte hotel, teve esse prejuízo principalmente nos imóveis de menor tamanho, que são esses daqui, né? Os que são utilizados e locados por famílias, eles têm normalmente uma taxa de ocupação maior, como a gente observa aqui, e os de menor tamanho, né, ocupados aí por empresários ou locados para pessoas jurídicas, tem ali a sua taxa de ocupação um pouco menor do que os utilizados por famílias realmente que moram nesse residencial. Então essa é uma característica do imóvel, né? Você pode baixar o relatório aí, tem disponível no Status Invest, né? Esse relatório, tá? Então você pode saber aqui, conhecer um pouco mais esse fundo, tá? E ter as fotos aqui dos imóveis, né? Então realmente funciona como se fosse um hotel, tem o serviço de camareira, né? Enxoval e tudo mais, são residências que normalmente são mobiliadas, né? Então tem uma diferenciação em relação ao mercado e aos outros dois fundos que a gente viu, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com a gente se você investe em um desses 3 fundos imobiliários e que se você conhece mais algum, comente também aí para a gente também começar a acompanhar outros fundos residenciais aqui no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.